Uma vez eu peguei uma mulher que estava tomando 48 comprimidos. O que você vai fazer comigo? Eu falei, primeiro vou desintoxicar, porque isso aqui, tudo que é droga, libera no cérebro uma substância chamada dopamina. A dopamina é responsável por aumentar o tônus muscular, por aumentar nossa atenção, nossa concentração. Mas em dose muito alta, faz você distorcer a realidade. Então, por exemplo, se amanhã chegarem assim, descobriu que você mascando capim-limão libera dopamina. Você pode chamar de droga, com certeza. Então, assim, vai liberando, não vai produzindo. Então, o que uma droga faz? Faz você dependente. Porque uma coisa é você estimular aquela produção, outra coisa é você liberar. É como se fosse uma laranja, que eu vou lá, espremo, sai dopamina, eu me sinto bem. Só que tem que ir espremendo, eu não vou produzindo. Aí, cada vez que eu quero aquele suquinho, aquela sensação, eu preciso espremer mais. Chega um ponto que eu vou aumentando, e aí dá a dependência. Toda droga causa dependência? Toda droga, se é droga, causa dependência. Droga no sentido de causar dependência. Sim. Tá? E esses alucinógenos, tipo cogumelo, como é que age? Também age na dopamina, mas age também na endorfina, age também, dá uma desregulada na serotonina. Os cogumelos... Dizem que quem usa sai da realidade totalmente. Totalmente. E tem uma coisa nos cogumelos que tem pessoas que fazem boas viagens, mas tem pessoas que fazem viagens horrorosas. E a gente nunca sabe qual dessas pessoas está predisposta a desenvolver psicose ou não. Porque os cogumelos podem desencadear esquizofrenia, por exemplo, nas pessoas que têm uma predisposição genética. Então, é bem complicado. Eu já vi gente relatar viagens maravilhosas, do tipo, lembrou da vida uterina, Vida passada, né? Ok, sem o menor problema. Mas já vi gente ir e não voltar. Então, a questão Tem um caso bem próximo da gente na comédia. De um humorista que perdeu o filho assim. Exatamente. Então, assim, a questão é, hoje, se a gente puder, porque a gente hoje pode fazer um estudo genético, né? A gente já tem, pega um cotonetezinho, põe na bochecha e você vê lá o perfil genético para adoecimentos mentais. Tem também para várias outras doenças, cardíacas, o que for. Se você hoje tem essa dúvida, é melhor pagar um teste genético, porque se tiver lá uma predisposição para esquizofrenia, não vale a pena arriscar. Entendi. Entendeu? Caramba. Exatamente. Eu fiquei interessada em fazer esse teste, não é nem para saber se eu posso tomar nada, não. Mas eu fiquei interessada em fazer esse teste. Mas isso hoje tem, Yasmin, inclusive para medicação. Chama neurotestagem para medicação. Por exemplo, eu sou muito requisitada para second opinion. Ninguém chega no meu consultório para dizer assim, olha, é a primeira vez que eu venho no psiquiatra e resolvi vir em você. As pessoas chegam no meu consultório para dizer assim, minha última esperança, eu já fiz isso. Aí chega com a lista. Você não tem noção da lista. Nossa. E eu peço para levar a lista. Uma vez eu peguei uma mulher que estava tomando 48 comprimidos. Aí eu olhei para ela, o que você vai fazer comigo? Eu falei, primeiro vou desintoxicar, porque isso aqui, eu já não sei o que é remédio, o que é você, o que é doença, porque eu não tenho como julgar isso. Né? Então, o que acontece? Eu peço hoje, se a pessoa me manda um e-mail, porque a pessoa vai marcar uma consulta, eu peço para mandar um e-mail. Sim. Porque eu acho que o tempo da pessoa é muito precioso, porque às vezes eu vou ler o e-mail, eu não sou a pessoa mais adequada para ajudar. Eu já vi gente falando assim, não, procura fulano, que teu problema é um problema mais ligado a neurologista. Ah, tá. Tá? E não a psiquiatria. Então, eu já faço esse tipo de filtragem. E quando ela bota ali que já tomou todos os remédios e teve super efeitos colaterais, eu já peço para vir com o teste genético. Porque Incrível. você poupa a vida da pessoa. E você não faz do paciente como se fosse um laboratório de teste. Tipo assim, o que acontecia até pouco tempo era a psiquiatria não pede exame. Eu não sei aonde surgiu essa verdade dos médicos psiquiatras não pedir exame. Porque se a gente parte do princípio que o cérebro é o órgão mestre que governa todo o organismo, é o que a gente mais tem que estudar. Então, você vai num pneumologista, ele pede a tomografia de pulmão, ele pede os marcadores para ver se você tem câncer pulmonar e para o cérebro. As pessoas iam no psiquiatra há pouco tempo atrás e as pessoas falam, você está sentindo isso? Então, toma esse antidepressivo.
Aí a pessoa ligava, pô, não estou me sentindo bem, tá dando diarreia. Não, isso é da sua cabeça. Como da sua cabeça? O organismo da pessoa é diferente. Sim. Entendeu? Sim. E o que tem me chamado a atenção, olha que coisa interessante, eu tenho pedido cada vez mais esse teste de neurofarmagem, que ele agora está se tornando acessível. Antes ele era muito caro. E o bom da tecnologia é quanto mais você usa, mais você barateia. Então, hoje tem convênios que já cobrem até, porque viram que é melhor fazer o teste, o cara acerta o tratamento. Identificar exatamente. E economiza em outras partes. Economiza até internação. Você acha que é um custo, mas não é, né? Não, economiza até internação. Sim. Né? Teve uma amiga minha que ela começou a ter problema de estômago. Muito problema de estômago, e passava, e ânsia, e diarreia, e nada funcionava, e não sei o quê. Cada gastro que ela ia passava um tratamento caríssimo. Tinha uns negócios que ela comprava lá. Cada caixinha dos negocinho para dissolver na água era, sei lá, R$200 a caixinha, que vinha não sei quanto sachê. E foi. A gente tava conversando, eu falei pra ela, escuta, você não tinha começado a tomar anticoncepcional? Ela falou, tinha. Falei, vamos fazer um teste? Porque não tem mais. Ela parou, sumiu. Era isso. É isso que eu tô falando, que as coisas hoje chegaram num ponto que as especialidades estão tratando só uma coisa. O ser humano é inteiro, gente. Não tem como tirar a cabeça, tirar o estômago, né? Bota o estômago para fora, trata o estômago. Sim, então, sim. Aí as pessoas, tipo assim, eu peço muito exame. Meu protocolo de exame é desse tamanho, é muito mesmo. Eu fui processada por praticamente todos os convênios grandes. Ganhei todos os processos, deu um trabalhão. Sim. Porque eu fui processada não vou falar pela empresa, que hoje ela não me atende muito bem, assim, no Piauí. Aí você tem que mandar um advogado para o Piauí, você tem que mandar um advogado. Porque eles botavam assim, mas por que você está pedindo? A pessoa não tem nada. Eu falei, porque eu quero ver o que ela tem. Sim, para saber identificar corretamente, tu sair Exatamente. Tratando Então, tudo. assim, por exemplo, você está falando de estômago. Existem 2 tipos de problemas de estômago. Existe o tipo de estômago que é causado por uma bactéria e existe o que é causado por um excesso de ácido. Se você não distingue isso, você da não gastrite, tem... da úlcera, né? Esse tipo de coisa. Existe a gastrite por H. pylori, que é uma bactéria normal que existe no estômago, tá? E quando a pessoa está deprimida, o que acontece? Baixa a imunidade. Essa bactéria, que normalmente ajuda a digestão, quando baixa a imunidade, ela prolifera demais. Ao invés de ajudar, ela começa a coalhar o alimento. Então, eu sempre pergunto ao deprimido, está tomando leite? Tô. Está começando a ter refluxo? Tô. Há uma grande possibilidade que tenha H. pylori, essa bactéria numa alta muito grande. Entendeu? Então, por que não pedir endoscopia? Por que não pedir o teste para ver se é com a bactéria ou não? Porque o tratamento é totalmente diferente. Sim, entendeu? Total. Então, a gente tem que começar a ver que a medicina vai ser individualizada, cada vez mais. Mas não é individualizada porque você vai ter 10 médicos. Você vai ter alguém que centra e todos colaboram. Sim. É diferente do que você ter 10 médicos. Né? E vai ficar muito mais acessível o preço também dessas... Sim, eu tive um paciente muito querido, que ele até um grande escritor, e ele era fumante crônico, tinha parado de fumar, tinha 1 ano. E aí, todo ano, quando eu pedia a minha bateria de exames, para ele eu pedia ressonância magnética de pulmão. Porque durante 10 anos, estava ali, aquelas células cancerígenas podiam se manifestar. E aí, pedi normalmente. Aí ele me mandou, uma semana depois, ele me mandou um e-mail falando assim, querida Bia, não sei o que lá, muito obrigado. Olha, pela sua ressonância foi descoberto um tumor. O tumor está bem pequeno, tirei já um pedaço do pulmão e está tudo, não vou precisar nem fazer quimioterapia. Aí eu falei, onde é que você está? Ele me disse no hospital, aí isso foi num domingo que eu recebi esse e-mail. Quando eu fui na segunda, eu fui visitá-lo. Eu falei, como assim? Foi nessa velocidade? Ele foi nessa velocidade. Porque o cara que fez a minha ressonância falou assim, olha, você está com microtumor. Se tirar agora, não precisa nada. Aí foi engraçado que o pneumologista dele chegou, olhou para mim e falou assim, olhou para mim, mas brincando, né? O que você tinha que pedir esse exame? Você acabou com o meu final de semana. Aí ele, não, tô brincando. Ele falou assim, caramba, se as pessoas fizessem isso, né? Porque, assim, o fumante vai levar 10 anos para limpar o pulmão. Sim. Por que eu não posso pedir? Eu sou médica. Sim.
Você se forma em medicina, gente. Sim. Sim. Você pode pedir exame. Eu não vou dar o diagnóstico do tipo de tumor. Eu não vou operar. Isso aí passa para o colega especialista. Exato. Mas a gente tem que ter esse Se raciocínio. ele não tivesse descoberto esse tumor, ia crescer, talvez se tornar maligno. Sim. Exatamente. Por exemplo, no meu exame de sangue completo, que eu peço adrenalina, noradrenalina, serotonina, hormônio, tudo, eu peço marcadores de cancerígeno a partir de 40 anos. Não me custa. Porque o marcador você pega precoce, você evita que o cara daqui a 2 anos pegue alguma coisa que já está alastrada. Por que a gente não pode fazer isso? Custa o quê? Sim. Entendeu?